Somos o menor podcast do Estúdios Flow, precisamos muito da sua ajuda. Mas é isso aí. Vamos trabalhar então? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o show stand-up, né? Ah, isso é Fiz Não, tudo, mas né? aí antes, e o A Deriva? Porque aí você começou é lá verdade. atrás com o negócio de entrevista. É verdade. E aí veio a ideia de fazer com câmera, porque aí não tem como, né? Que aí tem a câmera, né? Aí... Inclusive, no próximo estúdio, eu vou tentar botar a câmera afastada e vou fazer um programa mais focado no áudio, assim. Entendi. Mas Tipo o que as rádios fazem, né? isso, exatamente. Certo. A gente vai deixar... Porque eu não gosto da câmera aqui. Olhando pra você É. ali, né? Aquela lentona ali, né? Eu não tô tendo essa coisa agora. Pra mim, eu tô numa rádio agora. Mas numa deriva, elas estão ali. Eu não Entendi. consigo... Eu sinto que o meu potencial como entrevistador não é atingido ao máximo ali naquele Certo. esquema ali. Então, pro próximo, eu vou fazer uma coisa mais de rádio, pra câmera ficar longe, assim, e ficar só eu e a pessoa conversando. Entendi. E ela tipo de backstage, assim, né? É, ela tá Negócio. mostrando um programa de rádio acontecendo. Legal. Não Legal é demais, cara. Não é a vibe de falar com a câmera. Legal Mas demais. o A Deriva, então, ele teve esse protótipo lá no início. Eu parei porque era por Skype. E aí eu continuei fazendo, lancei minha empresa, toda essa história que eu contei. E aí, em 2018, o My Conquister foi no Flow. Sei. E o My Conquister tem uma tatuagem do saco cheio Caramba, no braço aqui. cara. E aí, lá pelas tantas na conversa, ele tava explicando sobre essas tatuagens. E quando ele chegou na minha, do podcast, ele explicou pros caras, pro Igor e pro Monark, que era aquela tatuagem. E falou, Arthur Petri e tal, ele é engraçado e tal, ele me ajudou bastante. E aí eles ficaram, pô, a gente tem que chamar esse cara aqui. Aí recebi a mensagem no Twitter, acho que foi. O Igor me mandou no Twitter. E aí, vamos marcar? Eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores, ele tinha 100 mil, não sei, era todo mundo pequenininho ainda, né? Uhum. E aí eu lembro que eles estavam com tanta sede de fazer o Flow acontecer, que eles estavam pagando todo mundo. Eles me pagaram hotel e passagem. Caro pra diabo, eu lembro quanto deu. Não vou dizer, mas, porra, era tu via que eles estavam afim que aquele negócio acontecesse. Me pagaram passagem. Imagina pagar passagem no hotel pra um cara que ninguém sabe quem é, assim. Uhum. Eu tinha o meu nicho lá, pequenininho, ninguém sabe, não valia a pena bancar o meu negócio, mas eles bancaram. Aí eu fui lá por causa do My Conquister, e a gente teve um papo muito foda, assim, rolou uma sinergia do caralho, a gente riu, foi um papo que até hoje o Jean aqui fala que aquele papo que a gente teve lá, até hoje tá na mente dele. E é legal demais o programa. Tu lembra desse? Eu lembro, eu vi. Da Achei meia, demais, do né? cacete e tal, eu tava nessa loucura de me expor ao ridículo, não sei o quê. Não, e toda vez que você vai lá, até quando você vai nos extras lá, o papo é legal pra caramba. É muito legal. É muito bom, cara, é muito bom. Rola essa química aí, né? Aí tá, e depois desse, a gente que ficou meio aquela coisa de... A gente se deu bem, né? Vamos... A gente não ficou amigo de se falar nessa época, mas ficou aquele negócio de, porra, esses caras são legais e tal. Aí, eles se mudaram pra São Paulo, e sempre que eu vinha pra São Paulo, porque eu vinha pra fazer show, ou eu vinha pra participar do stand-up Jovem Pan com o Maurício Meirelles, ou eu vinha fazer alguma coisa, eu vinha de vez em quando pra cá. Quando eles sabiam que eu tava em São Paulo, eles me mandavam mensagem e falavam, vem no Flow. Então começou a virar esse negócio, sempre que eu vinha pra São Paulo, eu ia lá participar. Aí eu me mudei para São Paulo em março de 2020, uma semana antes do lockdown. Do lockdown. Caramba, uma semana cara. antes. Exatamente uma doideira. semana antes. Dia 13 eu cheguei, dia 19 deu lockdown em São Paulo. Que loucura, cara. Aí quando eu me mudei para cá, ficou assim, sempre que tinha extra, eu ia lá. Legal. Aqui, né? Aham. Era em outra casa, né? É isso. E aí ficou esse negócio, Deus tá sempre lá, sempre chegando lá. E aí lá, em alguma desses extras Flow, depois do programa a gente tava comendo lá, bebendo um negócio e tal. E eu comecei a perguntar pra eles sobre a estrutura do estúdio, que eu queria montar um estúdio pro Saco Cheio TV. E aí o Igor falou, eu lembro que ele tava comendo um negócio e ele falou daquele jeito dele, vem gravar aí, usa aí os negócios, sabe? Que carioca assim, usa aí, meu irmão, usa aí. Aí eu falei, sério, posso fazer o Saco Cheio aqui? E aí ele fala, usa aí, o estúdio fica o dia inteiro sem ninguém aí, vem aqui e usa. Aí eu comecei a fazer o Saco Cheio lá no estúdio do Flow. E aí, numa dessas gravações do Saco Cheio, depois do programa, mais uma conversa dessas e tal, e o Monark me puxou e falou, tu não quer fazer um programa de conversa? Aí eu falei, lógico, tu tem esse sonho desde sonho, né? desde 2013, que cacete. legal, cara. Aí eu falei, sim, eu tenho muita vontade. Ele falou, cara, usa aí, pode fazer aí o programa.
não tem galho. Aí eu comecei a fazer o A Deriva. Com o Zuckerman foi o primeiro. Foi assim, tipo, foi um negócio muito... Se não fosse o Michael Kister, se não fosse o Igor e o Monark... As coisas que vão acontecendo encadeadas ali, incrível, né, cara? é um negócio de louco, assim. É. Aí eu comecei a fazer, eles viram que estava dando certo e aí eles propuseram a sociedade, né? Vamos fazer um negócio de verdade agora. Vamos virar uma empresa, vamos ficar sócio e vamos fazer esse negócio acontecer. Que maneiro, né, cara? E aí tô agora até Tá aí, hoje né? fazendo esse negócio. Pra mim é sempre... Tipo assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com a deriva, assim. Ah, é? É. Eu saio de casa mal, porque eu tenho que vir fazer. Mas por quê? Porque é um negócio tão importante pra mim. Certo. Porque eu tenho o sonho de ser um bom comunicador no Saco Cheio, ser um bom comediante no Saco Cheio e na minha comédia, e ser um bom entrevistador. São as 3 paranoias da minha vida, que não saem da minha cabeça. Então, eu tenho um problema de comunicação com pessoas. Eu sempre fui antissocial. Para mim é um desafio enorme lidar com uma pessoa. É um negócio assim que dói. Então, eu não consigo... Até eu sair de casa para vir gravar é um negócio... Puta, eu vou ter que falar com uma pessoa, eu vou ter que dar oi pra pessoa. Aí eu não sei como conviver, eu não sei como falar com ela antes de começar a gravar. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse sonho de criar esse programa foda pra caralho. Então, são 2 mundos que não fazem sentido. Ficam ali se batendo, né? Exatamente. Dentro da sua cabeça. Então é amor e ódio porque até começar eu tô mal pra caralho, eu tô... Será que vai ser legal? Será que eu vou conseguir conduzir? Será que esse cara vai ficar confortável? Será que eu vou conseguir entender o que ele tá falando e guiar ele até o ponto? Ou será que eu vou honrar os meus ídolos, que são os entrevistadores que eu adoro? Então, tem muita contradição em tudo isso. Entendi. Por que eu tô falando disso? Nem lembro por quê. Não, tá contando a história do A Deriva que você vem. E quem que são os seus ídolos aí de entrevistador? Entrevistador, o Howard Stern e o Larry King. Larry King, né? Larry King. Tem um outro cara... Eu vi muito o Jô, bastante também, fez parte do meu imaginário, assim, o Jô Soares, eu via pra caralho o Jô Soares. Alguns entrevistadores lá do Sul também, alguns comunicadores, mas principalmente Howard Stern e Larry King. São os 2 caras que eu fico olhando, eles entrevistando, e eu fico assim, cara, como é que esses caras estão fazendo isso? Entendi. Como é que ele conseguiu fazer essa pessoa se sentir tão à vontade? Como é que ele conseguiu pensar nessa pergunta? E aí eu vou analisando o que esses caras estão fazendo, né? Aí, o Larry King é meio que contrário ao Howard Stern. O Howard Stern, não sei se você conhece, ele é um radialista gigante lá nos Estados Unidos. Ele entrevista famosos, ele tira... não é que ele tira, mas ele conversa tão bem com a pessoa que a pessoa se entrega, revela. né? Ele conseguiu fazer a Madonna revelar que ela tinha tido um caso com o Tupac. Do nada. Eles estavam conversando e ela falou, quando eu fiquei com o Tupac... Aí ele falou, o quê? Não, peraí. Tu ficou com o Tupac? E aí ele é muito foda. Só que ele fala muito, assim. Ele se intromete bastante, interrompe bastante. O Larry King... é diferente. O Larry King, inclusive, ele fala sobre qual é a técnica de entrevista dele. Ele disse que a melhor pergunta é a mais simples possível. É o quê, como assim, por quê? Ele fala, são as perguntas as mais simples possíveis, são as que mais geram resposta boa. Que legal. E aí eu tento replicar isso, né? De como assim? Aí o cara expande. Ou, mas por que isso? Aí o cara expande. E outra coisa que ele fala também é, eu nunca faço... mais de 2 frases na minha pergunta. E esse é um negócio que eu estou tentando dominar ainda, porque às vezes eu me enrolo e faço 4, 5 frases. Eu estou tentando Para tentar explicar melhor o que tá perguntando também. Exatamente. Às vezes, né? Exatamente. E também eu estava vendo uma entrevista dele, falando sobre as técnicas de entrevista dele, e ele também fala que na entrevista quem brilha é o cara, e que ele não quer nem aparecer. Esse é um negócio que eu já tinha no A Deriva, assim, eu já sentia que eu gostava de fazer isso, e quando eu vi ele falando, me deu a certeza de que eu estava fazendo certo. Né? Validou a sua ideia ali, né? Então, tipo, tem muito elemento em volta da Deriva, e por isso que eu fico tão... É uma relação de amor e ódio, assim. Entendi. Mas Larry King e Howard Stern são as 2 referências principais, e o Larry King eu estou tentando mais entender como é que ele fazia. E é bem simples, no fim das contas. Ouve o que o cara está falando e faz pequenas perguntas, assim. Esteja curioso de verdade. E também uma coisa que ele ensinou é não confrontar. Certo. Porque ele disse que ele não está ali para debater. Exato. A ideia dele, que se foda o que ele pensa. Ele quer expandir o que ele entrevistou o Gaddafi, esses caras loucos, assim. E fica todo mundo, como vai entrevistar um cara desse e tal? E ele fala, cara, eu não tô aqui para julgar esse cara.
Eu quero entender como que esse cara se tornou quem ele é. Aí ele resgata. Outra coisa que eu tento fazer no meu também, que ainda não consigo fazer, que é resgatar a infância, entender como é que aquele cara chegou lá. O Larry King faz isso perfeitamente. Ele procura motivações Trazendo o cara. da infância do cara até levar ele. Então, como ele morreu há pouco tempo, velho pra cacete, eu ainda tenho muito a percorrer. Mas esse é o meu objetivo final. Assim. Legal demais, legal demais.